Olá pessoal, nossos queridos alunos da Educação Básica, aqui é o Uri Live, chegando à sua casa através das redes sociais. Nós vamos conversar nessa nossa videoaula, podemos dizer assim, sobre um ponto que é fundamental quando nós falamos da área de linguagens. Vamos falar sobre interpretação de textos. Vamos falar basicamente nos desafios da interpretação de textos, já que todos os textos, então, muitas vezes não são compreendidos, ou alguns deles não são compreendidos por nós quando vamos resolver questões de vestibular, de Enem, ou simplesmente quando lemos por uma atividade simples, o nosso dia a dia, como informar-se. Eu sou a professora Ana Paula, professora do curso de Letras da Universidade, do programa de mestrado em Educação e em Letras da URI também, do campus de Frederico Westphalen, e vou conversar com você que está aí na escola, com as atividades remotas, tentando decifrar e aprender cada vez mais a ler e a ler bem os textos. Então vamos juntos nesse nosso diálogo aqui na URI Live, que chega até você por meio das nossas tecnologias digitais. Será um prazer neste momento dialogar sobre uma paixão, que é a leitura de textos. Então vamos começar destacando, como você pode observar na sequência aqui da nossa tela, que a interpretação de texto vai ser o nosso enfoque e também comentários, inclusive de algumas questões do Enem, comentários sobre os textos, mostrando então dicas de como tornar a sua atividade de interpretação de texto ainda melhor. É importante nós destacarmos já de imediato nesse nosso diálogo que a leitura de textos ela é muito variável. Ela varia então de acordo com os leitores, de acordo também com o grau de dificuldade que cada texto apresenta, de acordo com seu nível de elaboração, sua linguagem, seu gênero. Mas também vamos tranquilizar vocês. Todos nós podemos aprender a ler e a ler bem, desde que nós sigamos alguns passos. Vamos ver então que passos, que dicas são importantes para a gente tornar a nossa atividade de leitura cada vez melhor? Vejam então aqui na nossa sequência que quando a gente pensa numa atividade de leitura e interpretação de textos, nós temos que pensar sempre em três grandes elementos fundamentais: o texto, o autor e nós, leitores. Por que a gente está falando disso, pessoal? Porque, olhem só, o autor, ele projeta alguma coisa para o seu texto, ele projeta algum objetivo, ele tem alguma finalidade prática de crítica, de contestação, de elogio, ele quer construir uma ironia, ele quer construir um humor, mas tudo isso depende só dele? Não. Depende de quem? De nós, leitores. Porque nós, leitores, somos fundamentais? Basicamente, porque nós, leitores, é que damos sentido aos textos. E por isso que, dependendo do nosso conhecimento de mundo, o nosso repertório de leitura, os nossos conhecimentos linguísticos, tudo isso vai interferir naquilo que a gente enxerga, naquilo que a gente lê nos nossos textos. Por isso que as leituras variam e nem sempre a gente tem uma única resposta certa, uma única visão, uma única informação correta sobre o texto que a gente lê. Então eu posso ler um texto, você pode ler o mesmo texto e nós temos observações diferentes, porque nós somos leitores diferentes com conhecimentos, realidades, experiências diferentes também. Então você que acha que não sabe ler, que ler é muito difícil, fique calmo. Essas habilidades de leitura a gente vai conquistando com o tempo, com o treino, com o exercício de leitura, que é uma questão extremamente importante. Então, uma das primeiras dicas para quem quer se tornar um leitor muito bom, um leitor que lê muito bem, que sabe decodificar tudo do texto, é ler. Isso mesmo, ler. Ler gibi, ler aquela fofoquinha que aparece na internet, ler os memes que aparecem nas redes sociais, ler os vídeos, ler as canções que aparecem em tantas lives nesses momentos. Tudo isso é atividade de leitura que serve então para a gente ampliar as nossas competências e nos tornarmos leitores cada vez mais ativos, mais críticos e mais observadores. Essa é uma tarefa contínua para sempre e que vale a pena a gente investir, eu tenho certeza. Isso não é apenas para a gente estar bem nas provas do Enem, mas é para a vida, porque aqueles bons leitores, eles enxergam melhor a realidade, eles são mais ativos, mais proativos nas soluções dos problemas que surgem. E tudo isso nos ajuda muito a se tornar um cidadão e um profissional cada vez mais
especial, mais competente e diferenciado. Então vamos aqui falando nessas questões de leitura, destacando também então que a leitura ela é uma atividade ativa, então que exige esse nosso posicionamento, esse nosso querer ler melhor. Ela precisa ser crítica e contextualizada, a gente tem que levar em conta de onde vem aquele texto, quem é o seu autor, porque tudo isso interfere, a linguagem que é utilizada naquele texto, a complexidade, o tamanho daquele texto, a época que o texto foi produzido, quer dizer, todos esses elementos que eu estou falando são importantes para você observar quando você estiver fazendo a sua leitura. Por isso que o texto, então, é sempre um instrumento de interação entre aquele sujeito que lê, nós, então, leitores, e aquele sujeito que escreve, o autor, que muitas vezes a gente nem conhece, ele nem está mais aqui no nosso plano, mas a gente continua usufruindo daquilo que ele produziu. Então, nessa sequência, a gente vai destacando que o leitor, como você vê aqui na nossa tela, ele é responsável pela interpretação do texto. Mas olhem só, a gente agora tem uma observação bem importante. Quando a gente diz que o leitor, ele é responsável pela interpretação do texto, não estamos dizendo que a gente pode dizer qualquer coisa sobre o texto. Não. Uma atividade de interpretação é aquela que pode ser confirmada pelo texto, com a linguagem, com a intencionalidade, com a organização das sequências de ideias, quer dizer, tudo tem que estar comprovado, porque o texto, ele sempre deixa pistas. E essas pistas, a gente precisa captá-las muito bem para que a nossa interpretação seja adequada. Existem várias interpretações para o mesmo texto? Sim, claro, mas todas essas interpretações têm que ser pautadas nas pistas e todo texto deixa suas pistas. Então isso é importante para a gente identificar, para fazer uma leitura então bem pertinente dos textos de que nós lemos no nosso dia a dia ou que são lá nas nossas provas de Enem ou de vestibular. Então vamos destacar também aqui outro ponto bem importante que se refere, então, à nossa tarefa de compreender textos. Como é que a gente compreende textos? Vamos agora para o passo a passo? Uma atividade fundamental, então, para nesse processo, né, nesse desafio que é interpretar textos, é basicamente o que, gente? Explorar o texto antes de ler. É isso mesmo que está na sua tela. Explorar o texto antes de ler. Significa o que, gente? Observar onde que esse texto é publicado, se é que uma página de esportes, uma página de cultura, uma parte informativa, uma parte policial de um jornal, por exemplo. Isso muda? Muda, porque traz dicas, pistas de leitura. Se o texto é mais longo, se ele é mais breve, isso interfere na nossa compreensão? Claro. Se o texto tem uma linguagem mais culta, mais complexa, isso é um elemento importante para a gente observar? Sim. Se o texto é escrito por determinado autor, eu conheço um pouquinho sobre aquele autor, isso também me ajuda a compreender o estilo do texto, a proposta dele? Certamente. Assim como a data de publicação, o assunto que é abordado naquele texto, se aquele texto traz, então, imagens ou não traz imagens, se é um texto bem articulado ou não, quer dizer, todos esses elementos, né, que compõem, então, a organização formal do texto, associados ao seu gênero textual, são importantes, são dicas fundamentais para a gente compreender. Então, a primeira observação que nós falamos aqui é, antes de ler o texto, dê uma olhadinha em todo, faça aquela leitura dinâmica e observe os elementos que estão ali antes da leitura propriamente dita, porque com essa abordagem a gente pode identificar o gênero, o público-alvo, um pouquinho do estilo, certo? E na sequência, o que a gente pode dar de um segundo passo a passo sobre essa tarefa de interpretação de textos? Vamos ver aqui então na nossa tela? Segundo passo, então, entender a proposta do texto. Como é que a gente faz isso? A gente começa basicamente entendendo a proposta do texto, observando o título, se ele tem, os subtítulos, os parágrafos. Compreender a proposta do texto também significa fazer uma atividade fundamental, sublinhar, marcar, identificar as palavras-chave de cada parágrafo. Isso é importante? Claro que é, porque ajuda-nos como leitores a quê, gente? A basicamente identificar as informações mais importantes daquelas que são secundárias, a proposta do texto, aquilo que o texto nos diz, aquilo que ele nos sugere. Então, esse aqui é o segundo passo a passo para a gente vencer esses desafios de compreender, então, e interpretar textos. Mas não é só isso não, galera. Vamos ver, então, o que mais que a gente pode fazer? Observe, então, aqui que o terceiro passo que a gente está identificando é uma atividade fundamental, identificar o tema principal e as ideias secundárias.
Pessoal, isso aqui é tão importante que toda a prova de língua portuguesa, pelo menos uma das questões se refere a essa abordagem aqui, focalizada então no tema central, no objetivo central do texto, daquela temática que é principal. Se eu chego ao final da leitura de um texto e eu não consigo identificar do que ele trata, qual é o tema dele, eu não li. Eu não li adequadamente o texto, eu não compreendi o que li. Se eu não sei identificar esse ponto que é fundamental, que é o tema do texto, eu vou ter que ler 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias, porque essa é uma atividade básica de compreensão de texto. A identificação das ideias secundárias também é importante, porque ela assinala então a progressão temática do texto, as ideias que se complementam, as ideias que são contrapostas, as ideias que ilustram, que exemplificam aquela temática central. E isso é bem importante, porque o autor sempre escreve bem, ele conduz o texto com uma temática central, mas ele acrescenta várias outras ideias secundárias que complementam aquela discussão proposta. Por isso que é muito importante que a gente, enquanto leitor, saiba fazer essa diferenciação. Então essa é uma dica super importante para a gente vencer esses desafios da leitura. Mas não é só isso. Vamos aqui na nossa sequência ver então que também reconhecer a intencionalidade, ou seja, o objetivo de um texto é fundamental. Nós já sabemos que nenhum texto é neutro, todo texto ele tem um objetivo, ele tem um viés que perpassa pela intenção do texto. Então o texto sempre quer propor algo, pode ser uma crítica, um elogio, uma ironia, uma reflexão, uma proposição, mas ele sempre quer alguma coisa, então a gente precisa identificar. E essa abordagem sobre a intencionalidade do texto é super comum, inclusive nas questões do Enem. Questões que são relacionadas, por exemplo, o texto objetiva principalmente a, o texto tem a intenção de, o principal propósito do texto reside em. Enunciados como estes estão focalizados nessa habilidade, que é justamente identificar qual é a intenção do texto, porque todo texto tem uma intenção. E isso faz parte, então, de uma tarefa primordial para todos os bons leitores. Mas vamos à sequência que não é só isso, não. Vamos ver, galera, então, o que mais que nos espera dos desafios da interpretação? Vejamos, então, aqui na sequência, observar como a intencionalidade ela é projetada. Quando nós falamos nisso, nós estamos falando basicamente em quê? Nos recursos formais, estilísticos, imagéticos, verbais. Então, tudo aquilo que os autores dispõem de construção do texto em relação à linguagem, em relação ao gênero, enfim, as artimanhas que são utilizadas para que aquela intencionalidade seja perceptível pelos leitores. Por exemplo, uso de figuras de linguagem, a ironia, uso de antíteses, são extremamente importantes, são recursos estilísticos. Imagens, muitas vezes as capas de revistas, que são gêneros também, né? Elas trazem imagens que são muito mais significativas do que os próprios títulos e os próprios leads das reportagens. Então isso é importante a gente observar, né? Como é que essa intencionalidade dos textos ela é construída. Muitas vezes é através do humor, do sarcasmo, do deboche muito aberto, das anedotas. Então, tudo isso a gente precisa identificar. Então, quando nós falamos que a intencionalidade ela precisa ser identificada, mas a forma como ela é construída também, isso quer dizer que é uma habilidade crítica que todos os leitores precisam desenvolver. Então, aqui é um passo importante nessas atividades de compreensão e interpretação de texto. Então, ainda vamos destacar que os bons leitores, eles também sabem fazer isso que você está vendo na tela. Sim, parafrasear os textos. Os leitores que compreendem muito bem os textos que leem, eles sabem dizer, então, com as suas próprias palavras, o teor informativo principal e as ideias secundárias do texto. Isso quer dizer, então, que ele sabe parafrasear, que é justamente reproduzir as ideias do autor a partir de outras linguagens, de uma outra formulação discursiva. Então, as paráfrases são importantes? Sim. E elas também são presentes em várias questões de concursos vestibulares e Enem, quando questões similares a este enunciado
requerem essa habilidade. Por exemplo, um enunciado que diz o texto refere-se ao tema X porque... E aí vem as alternativas. Então, aqui é uma paráfrase, né? Uma tipo de questão, um determinado item que exige, então, essa leitura que saiba dizer, assinalar, né? Uma alternativa que, em outros termos, enumere, né? Identifique uma ideia central do texto. Isso também é uma atividade de compreensão, de leitura e de interpretação. Vamos ainda na sequência destacando, então, que reconhecer os ditos e os subentendidos é importante. Quando nós fazemos essa referência, nós estamos dizendo que vários textos, eles informam muito claramente a partir das imagens, dos recursos de áudio, quando eles são textos, então, multimodais, né? Eles trazem várias informações nas suas construções discursivas verbais, ali, textualmente apresentado. Mas nem sempre esse teor informativo, esse teor crítico está dessa forma explícita, né? De uma formação explícita na organização textual. Muitas vezes essas informações, essas interpretações, essas ideias estão nas entrelinhas, estão implícitas no texto e nós precisamos identificar. Então, quando nós falamos de explícitos e implícitos, nós estamos falando daquelas informações que são ditas textualmente, com palavras, com desenhos, com imagens, explícitas, mas implícitas em alguns casos, quando elas estão sugeridas, subentendidas, que dependem, então, muito mais das articulações, do conhecimento de mundo, do conhecimento linguístico dos leitores. E isso é primordial. Então, quando nós temos questões cujos enunciados são similares, do texto infere-se que, a partir da leitura, subentende-se que nós estamos trabalhando justamente com o quê, gente? Com uma interpretação de texto que requer dos leitores o quê? Gente, essa habilidade de identificação dos implícitos, aquilo que não é dito claramente, mas que precisa ser identificado, absorvido pelos leitores. Então, essa é uma tarefa importante. Como é que a gente resolve esse dilema de achar os implícitos? Observando a linguagem, observando os elementos do texto, inclusive os elementos paratextuais, né? Aquilo que faz parte da publicação que a gente precisa destacar, lendo com atenção as escolhas, observando as escolhas vocabulares que os autores fazem, as posições das imagens, os gestos que são ali representados, porque tudo isso é fundamental na identificação dos implícitos nessa tarefa, então, de interpretação de textos. Ainda vamos destacar, então, que todas essas dicas que nós estamos apresentando, elas ilustram isso aqui, ó, que basicamente, como o Martins destaca, essa leitura é sempre uma atividade individual, diferente para o mesmo tempo, para o mesmo texto, justamente porque implica essas diferentes possibilidades, nessas dicas, esse passo a passo que a gente foi apresentando, ele não se dá da mesma maneira para todo mundo. Alguns conseguem fazer tudo isso, alguns desses passos conseguem ser seguidos, mas outros quase nenhum. E isso, então, vai marcar então, as diferenciações de leituras diante de um mesmo texto. Então, vamos destacando aqui também nessa sequência que a leitura, então, é um processo de compreensão de expressões formais, a linguagem, as imagens, a sequenciação de ideias a partir de escolhas vocabulários, de gêneros textuais, mas também escolhas simbólicas que têm a ver com conhecimento de mundo, um conhecimento prévio, inclusive sobre o próprio tema de um determinado texto. Tudo isso, então, implica uma atividade, então, de leitura que é muito importante de ser desenvolvida em todos nós. Nessa perspectiva, então, a gente pode pensar, como você pode observar aqui no nosso quadro, que nós temos, então, duas competências básicas para a leitura, que é basicamente a análise e a interpretação. Quando nós falamos na análise de texto, nós estamos falando dessa abordagem mais relacionada ao plano formal. Quando nós falamos de interpretação, nós nos relacionamos muito mais ao nível das ideias, a organização de informações, da principal às secundárias, do texto, e isso é importante. Então, vamos destacando aqui na nossa tela, então, que a análise se refere, então, aos aspectos formais. Quais, gente? A linguagem, se ela é mais culta, se ela é menos culta, se uma linguagem mais simples, uma linguagem mais cotidiana, uma linguagem mais formal, uma linguagem com gírias, com menos gírias, com neologismos, com estrangeirismos, tudo isso nos ajuda, então, a identificar
a compreender melhor os textos. A organização textual, né? Como é que as informações progridem ou não progridem no decorrer do texto, quantos parágrafos, quais informações são novas, quais informações são repetidas, tudo isso a gente precisa observar nessa nossa análise, assim como o gênero textual. Se eu estou trabalhando com cartaz publicitário, ele tem alguns objetivos, que é diferente de um outro gênero, como, por exemplo, a anedota. A anedota tem objetivos basicamente de entretenimento, enquanto que, por exemplo, uma história em quadrinhos é um texto narrativo em quadrinhos. Então, quando eu estou falando em gêneros textuais, eu também estou observando, fazendo essa análise formal. Isso a gente precisa levar em conta também, porque a escolha dos gêneros textuais, ela também nos ajuda a compreender, então, as informações que são veiculadas nos textos. E ainda você pode ver aqui na nossa tela que a análise, ela contempla, então, elementos contextuais de um texto, né? O autor que o escreve, quando ele publica, onde que ele publica, tudo isso, então, é importante e é um elemento sintomático, então, que a gente precisa observar quando a gente faz análise de textos. Nota, então, que todas essas referências estão muito mais relacionadas ao plano formal de organização, de sistematização dos textos. Mas, como a gente vai destacando aqui, né, tudo isso é importante e que tem que levar em conta ainda as partes de um texto. Então, nessa análise formal, a gente pode observar se o texto é dividido em seções, quais são essas seções. Por exemplo, no gênero receita culinária, a gente sempre tem 2 seções, os ingredientes e o modo de fazer. Faz parte. Eu sempre espero isso quando eu leio uma receita culinária. Quando eu leio o horóscopo, eu sei que ali naquele texto do horóscopo, basicamente vou ter aconselhamentos sobre amor, sobre trabalho, sobre família. Eu vou ter indicações sobre número da sorte, sobre cor, enfim, informações desse tipo. É isso que eu espero de um horóscopo que apresente, então, basicamente, previsões e aconselhamentos para mim, que sou de um determinado signo do zodíaco. Então, essas partes dos textos, essas informações que são previsíveis, eu também observo quando eu faço uma análise dos textos que eu tenho para realizar a leitura. Outro ponto importante que é a interpretação. Agora, quando nós falamos em interpretação, como você vê aqui na nossa tela, nós estamos falando das ideias do texto. Então, é aquela atividade fundamental, né? Qual é o tema central do texto? Quando eu chego à resposta a essa pergunta, eu já estou no nível da interpretação. Quando eu identifico que no tema principal são acrescentadas ideias secundárias e eu consigo identificar quais são essas ideias secundárias no decorrer do texto, dos parágrafos, de suas seções, eu estou realizando as atividades de interpretação. Nesse processo, é muito importante a gente observar que a interpretação exige, então, uma leitura mais atenta, né? Mais apurada. E aqui, você que é estudante do nível básico lá da escola precisa observar isso, né? A análise é importante? Sim, mas a interpretação é fundamental, porque ela está no plano, então, da organização das ideias, da intencionalidade, dos objetivos, então, do texto, dos implícitos, especialmente, da correlação dos implícitos e dos explícitos. Então, tudo isso que é projetado no texto, mas que nem sempre está tão declarado ali, mas que a gente precisa, como leitor, identificar. Outro ponto importante, quando nós falamos, então, na interpretação de textos, você vê aqui na sequência, então, né? A identificação dos pressupostos, os subentendidos, as inferências e os diálogos intertextuais. O que é cada um desses? Vamos falar. Os pressupostos são aquelas informações conhecidas que elas estão dadas, porém elas são implícitas. Por exemplo, novamente houve panelaço nas ruas de Nova York. Quando a gente tem um texto como esse, novamente, quer dizer, já está dando a ideia de uma recorrência, que o panelaço aconteceu mais de uma vez. Então, já indica uma frequência. Não está dizendo que aconteceram 2 panelaços, 2, 3, 4, 5, mas se reafirma que houve mais de um panelaço. Então, isso significa um pressuposto. Então, uma informação que eu tenho que captar a partir da minha interpretação da sequência do texto. Os subentendidos e as inferências estão relacionados àquilo que está numa perspectiva de dedução, aquilo que eu posso concluir a partir da informação dada. Por exemplo, os panelaços de Nova York
atormentaram os idosos. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eles atrapalharam a saúde, o descanso dos idosos. Quer dizer que eu posso inferir, então, que a minha avaliação sobre o panelácio não foi positiva. Então, aqui os subentendidos, essas inferências são aquelas conclusões que eu faço a partir de pistas que o texto me dá. E ainda, quando nós falamos dos diálogos intertextuais, nós estamos falando basicamente, então, dos diálogos que um texto faz com outros textos pré-existentes. Por exemplo, quando a gente tem uma paródia, quando a gente tem uma paráfrase, quando a gente tem a citação, quando a gente tem a epígrafe, tudo isso é possibilidade, então, de diálogo intertextual. Por exemplo, quando eu reconstruo um dito popular, né, que é facilmente identificado, eu estou fazendo um diálogo intertextual. E muitas vezes essas construções intertextuais, elas são extremamente importantes porque elas estão antenadas com a intencionalidade, com a proposta do texto. E a gente precisa captar isso também, porque faz parte de um recurso linguístico a serviço, então, da construção da proposta do texto. Isso faz parte, então, das nossas atividades de interpretação. Vamos destacar aqui na sequência também que a interpretação, então, ela vai mobilizar os nossos conhecimentos linguísticos, né, para identificar as figuras de linguagem, o nível de linguagem, o gênero textual, os recursos, então, de linguagem verbal e não verbal que são dispostos num determinado texto. Mas também o nosso conhecimento de mundo. O que isso quer dizer? Que é importante, então, que a gente relacione as outras leituras, os filmes que a gente assistiu, as viagens que a gente fez, as experiências que a gente teve, as histórias que foram compartilhadas conosco, tudo isso é conhecimento acumulado ao longo de nossa vida e que é muito importante para que a gente, então, possa mobilizar esses conhecimentos quando a gente vai interpretar. Então, todas as nossas vivências, elas são muito importantes e são utilizadas quando a gente faz uma atividade de interpretação de texto. Quando a gente fala, então, de interpretação de texto, a gente está falando justamente desses conhecimentos, então, variados, né, que fazem, então, com que o leitor, então, vá interferir, então, na leitura que ele faz. Por quê, né? Porque o conteúdo que um texto veicula pode ser mais familiar ou menos familiar, mais próximo ou menos próximo da realidade do leitor. E isso se refere, basicamente, então, ao conhecimento de mundo dos leitores. Então, com essa perspectiva, a gente está destacando aqui que um dos desafios, então, da leitura de textos para todos nós, e especialmente para você que está se formando enquanto leitor na escola de educação básica, é envolver, então, duas habilidades fundamentais, que são a de análise e de interpretação de texto. Tarefas, então, que a gente vai exercitando sempre ao longo de nossa vida inteira, com graus diferentes, porque à medida que a gente vai lendo mais, a gente vai se tornando um leitor também mais esperto, né? Ou um leitor menos dorminhoco, vamos dizer assim. Então, vamos observar agora, nessa segunda parte, então, dessa nossa URI Live sobre interpretação de textos, análise comentada de algumas questões e textos para a gente ativar, então, tudo isso que a gente está destacando como passo a passos importantes para as nossas leituras. Vamos destacar aqui, então, esse cartaz que apareceu, então, na prova de linguagem de 2017 do Enem. Então, olhem só, vamos observar os elementos. Antes de fazer a leitura propriamente dita, a gente já olha para esse texto, você deve estar fazendo isso agora, junto comigo, e a gente vê que esse texto tem uma informação em destaque, que é leia para uma criança, e tem uma criança ali do lado, e a criança está justamente abraçadinha, que linda essa imagem, abraçadinha num livro. Então, aqui a gente já está vendo, né, leia para uma criança, que é um cartaz. Então, um cartaz, a gente já sabe que o cartaz, ele busca fazer com que os leitores aceitem aquelas informações ali, porque geralmente são textos bastante persuasivos, né? E a gente vê isso, então, basicamente, no próprio verbo que está ali, leia para uma criança. Então, leia no imperativo já está nos dando esse aconselhamento. A gente já sabe que é um texto de teor persuasivo. Então, leia para uma criança e, por isso, a imagem da criança aqui feliz, né, sorridente, complementando a ideia de que ler para uma criança é algo positivo, é algo benéfico, né, porque ela está extremamente feliz. Então, notem aqui que nós temos o discurso verbal do título do cartaz,
leia para uma criança, sendo complementado pela imagem dessa criança extremamente feliz. Na sequência, a gente vê mais uma parte de texto. Vamos ver aqui. A cada livro, o Brasil inteiro vira uma página. Então, faz a referência da importância de leitura de livros, né? E a cada livro, o Brasil inteiro vira uma página. Notem aqui que vira uma página é uma escolha linguística bem interessante, porque vira uma página simplesmente está fazendo referência a possibilidades diferentes de leitura. Vira uma página, que é a página do livro, né? Que vai sendo virada, né? À medida que a gente vai lendo, para conhecer a sequenciação de histórias, mas vira uma página. Também tem uma outra acepção, vira uma página, quer dizer, vai deixando o seu passado, vai evoluindo, vai crescendo. Então, traz essa projeção também. De novo, né, essas duas ideias diferentes, né, por isso essa ambiguidade positiva aqui no cartaz publicitário, enaltecendo a importância da leitura. E é um texto um pouco menor, mais longo, aparece ainda na publicidade, né, no cartaz publicitário. Observem então aqui comigo. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, notem aqui que já traz esse universo da leitura na infância, né? Aprendizagens na vida da criança, algo que já está aqui, né? Sistematizado na figura do menino com um livro abraçado. E tudo começa quando você abre um livro nela. Um livro para ela. Quando você, se usa esse você, é um diálogo direto com o leitor, né? Dizendo, você que está lendo esse cartaz também deve ter esse compromisso de abrir um livro para a criança. Então, notem que esse cartaz publicitário já traz todo um apelo, né? Que vem pelo texto verbal, com o imperativo, leia para uma criança, com a imagem, com o discurso, então, não verbal, reforçando a positividade dessa ação e chamando a atenção dos leitores, né? Trazendo para a ação. Você, né? Você deverá abrir um livro para a criança. Algo que é complementado na sequência abaixo do texto verbal, quando nós temos aqui imagens de livros infantis clássicos, entre eles aqui, o do meio, o Chapeuzinho Amarelo. Então vejam que é um cartaz publicitário de forma muito objetiva, que traz vários elementos que compõem, então, essa perspectiva de análise e interpretação que a gente precisa fazer enquanto leitores. Por que a gente fez essa análise e essa interpretação? Porque nós estamos observando, então, antes de ler propriamente, os elementos que estão ali nessa construção textual, que é uma construção de texto verbal e não verbal, vamos projetando as nossas expectativas de leitura e confirmando com a leitura do texto propriamente dito. Então, esses passos são importantes, a gente vai destacando a análise e a interpretação como tarefas, então, importantes para a nossa leitura. Na sequência, então, vamos comentar agora a questão, então, do Enem de 2017 sobre esse texto. Vejam, então, na tela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Observem, então, que essa primeira frase aqui do enunciado da questão já precisa ser interpretada por nós para acertarmos a alternativa, né? Já está destacando o texto publicitário, então a gente já sabe, né? Funções comunicativas, ele tem um objetivo. E a segunda frase, né? Só, os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros. Então, ele já está dizendo que o objetivo é conscientizar sobre a necessidade de, olhem só, quando o texto, o enunciado traz essa questão, é para que os candidatos identifiquem a temática central, se conscientizar sobre o quê? Letra A, que as crianças frequentem a escola regularmente, para a formação leitora começar na infância, para a alfabetização acontecer na idade certa, para a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado ou para as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Então, observem aqui que é muito importante que quando a gente vai assinalar uma questão objetiva, né, dessas que pede uma alternativa adequada para o enunciado, que a gente tem que sempre confirmar, então, no texto, a informação, a pista que o texto traz para que aquela alternativa seja considerada de fato a resposta correta. Então vejamos aqui na nossa tela que a resposta correta pode aparecer as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Será que é essa a resposta? Bom, a gente pode pensar que
Sim, mas o texto não faz referência à escola. Vejamos aqui basicamente, né? Leia para uma criança, leia você, né? Tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, já descartamos a alternativa da letra E, porque ela está chamando a atenção para as escolas. No entanto, nós não estamos vendo no texto elementos sobre a escola. Letra D, a necessidade de a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. O texto não está falando basicamente de literatura, ele está falando de leitura. Leitura não é apenas a leitura de textos literários, então é muito mais amplo do que literatura. Então, por isso, a gente exclui a alternativa da letra D. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Seria essa a campanha? Não, porque o texto não fala sobre alfabetização, o texto fala sobre leitura. A alfabetização é diferente de leitura. Logo, também vamos excluir essa alternativa. Letra B. A necessidade de a formação leitora começar na infância. Sim, essa é a resposta correta. Por que a letra B é a resposta correta? Vamos destacar aqui de novo no texto. Ó. Leia para uma criança. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela, quando ela é uma criança. Então, por isso, a importância, né, de a formação leitora começar na infância. Essa alternativa, então, é a resposta correta da questão do Enem 2017, justamente porque o texto tem várias pistas, então, tanto da linguagem verbal quanto não verbal, que confirmam, então, essa resposta. E não é a letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente, justamente porque, como você pode observar de novo aqui no texto, a publicidade, o cartaz publicitário fala de leitura e não de frequência à escola. Por isso que é importante, então, quando a gente fala de interpretação de texto, que a gente vai observando, vendo as pistas que os textos nos trazem justamente para delimitar, né, para marcar as fronteiras de uma leitura que é adequada para uma leitura que não é pertinente ao texto. E tudo isso a gente faz, então, a partir de observações quanto análise e interpretação de texto, com esse passo a passo que a gente foi observando aqui durante a nossa URI Live. Vamos destacar mais uma questão, então, aqui na nossa sequência. Vamos destacar qual? Vamos ver aqui, então, a questão do Enem de 2010, que tem este texto que você está vendo na tela. Observem de novo, então, que é uma grande tendência do Enem, trazer textos imagéticos. Nós temos um texto que é dividido, então vamos observar os elementos paratextuais em imagens e texto, né? São os 4 quadros. Primeiro quadro aqui é um cachorro, a imagem de um cachorro, então, que parece que está com uma alegria, né, pela posição do rosto dele. E do lado a gente tem uma criança, né, com um olhar que você pode observar aqui, que parece ser o olhar de uma criança angustiada, né, uma criança que não está feliz. Algo que a gente vê, então, pelo semblante do rosto dessa criança. Abaixo dessas imagens, nós temos os textos verbais de apresentação, então, dos referentes. O cachorro, este é o Leco, e a criança, este é o João. Notem, então, aqui que nessa construção do texto é muito importante a gente observar esses detalhes que as imagens trazem, porque elas estão em sentido complementar aos textos verbais. Vejamos, então, este é o Leco. Ele tem 3 refeições diárias, tem consultas regulares para cuidar da sua saúde, tem um lugar quente, confortável para dormir, tem carinho, tem alguém que se preocupa com ele. E do lado, nós temos este é o João. E notem que está todo um espaço em branco. E ao final do quadro, nós temos a única frase verbal, né? Ele tem 4 anos de idade. Então, notem esses vazios aqui, eles são simbólicos para indicar o quê? Basicamente que tudo que o cachorro não tem, tudo que o cachorro tem, o João, a criança, não tem. Refeições, consultas, né? Cuidado com a saúde, lugar quente, né? Moradia e carinho. Então, aqui há um complexo de ausências que são sistematizadas pelo texto inexistente, né? É o vazio, e esse vazio é emblemático, eu preciso observar. Então, aqui nós temos uma imagem comparativa e um texto verbal também indicando essa comparação. E uma comparação que coloca, então, em evidência que o cachorro tem muito
cuidado em comparação com a criança que tem cuidado nenhum praticamente. Então mostra então essas diferenciações de cuidados entre o cachorro e a criança, chamando então a atenção para a situação da criança, né, que não tem aquilo que um cachorro dispõe. Então nessa sequência a gente vai vendo que esse texto da questão do Enem de 2010 traz uma questão de interpretação baseada no seguinte enunciado: pela forma como as informações são observadas. E aqui é importante a gente destacar. Esse primeiro fragmento do enunciado já está requerendo que os candidatos façam o quê, gente? Uma análise, né? Observando, então, as informações, a forma de organização dessas informações. Análise. Observa-se que nessa peça publicitária, predominantemente busca-se. Agora aqui o resto do enunciado exige que os candidatos demonstrem a interpretação, porque é a intenção do texto, qual é o objetivo dele. E aí nós vamos ver, então, as alternativas. Conseguir a adesão do leitor à causa anunciada, seria essa a proposta? Ou de reforçar o canal de comunicação com o interlocutor? Divulgar as informações a respeito de um dado assunto? Enfatizar os sentimentos e as impressões do próprio anunciador? Ou ressaltar os elementos estéticos em detrimento do conteúdo veiculado? Basicamente, a gente já tem várias chaves para a resposta correta dessa questão. Primeiro, se trata aqui, como o próprio enunciado diz, uma peça publicitária e que predominantemente, então o objetivo central, basicamente, é o que, gente? Vamos voltar aqui no texto para a gente ver. Este é o Leco, este é o João. Basicamente, para conseguir a adesão do leitor à causa. Mostrar justamente o que, gente? Como você vê aqui na nossa tela, essas diferenciações em relação aos cuidados que muitas famílias conseguem dar aos animais, mas também a ausência de cuidados que muitas crianças sofrem, né? Então, basicamente, quando a gente tem textos assim, com esses elementos, a gente tem que fazer a análise e a interpretação para identificar, como nessa questão aqui do Enem, a intencionalidade central do texto, ou seja, qual é a sua proposta principal. E para isso a gente tem que observar os elementos formais, a linguagem, os recursos imagéticos, a disposição das informações ao longo do texto e, é claro, também fazer a interpretação, né? Identificar a ideia, a temática central e aquilo que é secundário na construção de texto. Então, a gente vai observando aqui a leitura na prática, mostrando que, embora ela possa ser um desafio inicial, a gente pode superar fazendo análise e interpretação com esses passos que a gente está sugerindo para você que está se tornando cada vez um leitor mais proficiente. Vamos a um outro exemplo aqui? Vejamos, então, a nossa sequência. Aqui uma questão, então, do Enem de 2010. Aqui nós temos uma campanha sobre a dengue, né? O combate não pode parar, dengue mata. Aqui um primeiro texto, então, que o Brasil unido contra a dengue. O segundo texto, nós temos o diálogo, então, entre dois pernilongos, né? E o primeiro diz... peguei Luciano Huck, a Grazi, né, basicamente, Grazi Massafera, e também o Diego Hipólito, diz esse aqui. E o outro pergunta, né, pegou autógrafo? Então, aqui, fazendo referência, né, à transmissão do vírus. Quando a gente tem dois textos em questões de interpretação, basicamente, a gente tem que observar os pontos que são comuns, mas os pontos também que são divergentes. E para isso, o que a gente faz? Análise formal primeiro, observar a linguagem, como é que eles são construídos, se um é uma charge, outro é um poema, se um é uma tela, né, de uma pintura de arte plástica, ou se é, por exemplo, uma notícia de jornal. Tudo isso implica, né, nessa atividade de análise. E depois interpretar de cada um qual é a ideia principal. Para isso, então, vamos observar que o enunciado dessa questão do Enem traz justamente o texto, todo o texto apresenta uma intenção, da qual derivam as escolhas linguísticas que o compõem, né? Justamente a intencionalidade do texto relacionada, então, à interpretação. O texto da campanha publicitária e da charge, notamos, então, que são dois textos, né? A charge, então, é o diálogo entre os dois pernilongos, respectivamente,
tem uma composição textual pautada por uma estratégia, que é basicamente, como diz a alternativa da letra E, persuasiva, porque tem o propósito, então, de convencer o interlocutor a combater a dengue, mas também dialogal, pois há uma interação oral entre os personagens. Por que a gente pode marcar essa alternativa como correta? Nota, então, aqui que o primeiro texto, que é publicitário, né? Brasil unido contra a dengue, né? Como se fosse uma espécie de lema, dengue mata. O combate não pode parar. Então, um tom persuasivo justamente por trazer essa abordagem, então, que requer uma ação, né? Basicamente, o texto 2, que é o diálogo entre os pernilongos, é, como diz a alternativa, então, que você pode ver aqui na nossa tela, uma interação oral, porque são os dois personagens, os dois conversando, então, sobre as picadas, né? Com um tom também de humor que é típico também de algumas charges. Isso a gente observa então quando temos a segunda fala em que o personagem pergunta, né, se pediu um autógrafo, já que o pernilongo tinha então picado várias personalidades famosas, né, Diego Hipólito, Grazi Massafera e também Luciano Huck. Com essas observações então a gente vai destacando que as atividades de compreensão, de leitura de texto, elas são importantes. Mas podem trazer desafios? Sim. Mas eles podem ser superados? Com certeza. E essa é a mensagem mais importante. Se tiver uma sequenciação, um roteiro de leitura, seguindo passo a passo, como esses que nós mostramos aqui nessa URI Live, a gente pode vencer os desafios e tornar a nossa leitura não apenas uma atividade prazerosa, mas também bem mais fácil do que a gente imagina. Leitura é isso, é treino, é a observação a particularidades do texto que envolvem a nossa análise e a nossa interpretação. Para você continuar aprendendo muito mais sobre questões importantes que fazem parte da educação básica, continue nos acompanhando aqui nas nossas URI Live. Será sempre um prazer contar com vocês nesses momentos de informação e de interação. É a URI chegando cada vez mais na sua casa através das nossas redes sociais e agora também da URI Live. Ótimos estudos para todos vocês e nós nos encontramos aqui em outros momentos de formação.